Sejam bem-vindos a mais um programa Jucares e Você, feito com muito amor e carinho para você que está aí nos assistindo. E hoje no nosso programa vamos falar sobre bullying, educação, circo, música, relação pais e filhos. Está demais, não é mesmo, pai? Com certeza, e hoje com um super convidado aí para esclarecer todas as dúvidas sobre essa tal história do bullying. E na mensagem do educador, uma história muito interessante sobre o homem do saco. Quem nasceu no século passado, no milênio passado, sabe exatamente do que eu estou falando. É verdade. E no quadro Brilho no Olhar, teremos a presença do DJ Márcio, uma pessoa assim encantadora que vocês vão se apaixonar pelo trabalho dele. Bem, falando no Brilho no Olhar, dia 12, o dia dos namorados, a sua mãe vai ficar uma fera comigo, mas eu não posso deixar de homenageá-la nesse dia. Para você, Iris, minha eterna namorada. Aí, aproveitando um ganchinho aqui, deixa eu mandar um beijo pro Ricardo, né? No Dia dos Namorados. E hoje, né, também vamos trazer uma dica do patrocinador, assim, dicas de higiene bucal para você aí em casa, fantástica. Verdade. E no Tira Dúvidas, né, para aquele espaço destinado a esclarecer as perguntas que os pais, os avós mandam aqui para a gente, nós vamos falar sobre uma crise familiar entre uma sogra, uma nora, por causa de um tal de andador. Você gosta de circo? Então não perca a nossa dica cultural do Circo Stankovic e também uma dica maravilhosa sobre teatro para você. Mas, pai, não poderia deixar de falar do nosso entrevistado, Dirceu Moreira, uma pessoa assim maravilhosa, aqui nos nossos estúdios, batendo um papo fantástico com você aí em casa. Vou para o intervalo e volto, é rapidinho, me espere. Valores não importa se é o avô que está cuidando, se é o tio que está cuidando, se é uma creche que está cuidando, se é a sua escola que está cuidando, verdade. Não é? Jucares e Você. Apoio Cultural Mega Color Magazine 4451-7779. Miquerinos Restaurante Esfirraria. Capcom Advisor Group Assessoria. Class Vidros 2988-6856. Dr. Ricardo Brunetti Coelho, bucomaxilofacial, ortodontia. Reparadora Articor Automotiva. Olá, estamos de volta com um bloco da nossa entrevista com o Dirceu Moreira. Ele é conferencista, escritor, psicólogo, palestrante, uma pessoa assim incrível. E hoje vamos falar sobre bullying. Isso mesmo, você aí em casa, sabe o que é bullying? Ou você já sofreu bullying? É um termo utilizado para descrever atos de violência física ou psicológicas praticados por um indivíduo, onde esse indivíduo xinga o outro, bate no outro, força ele a fazer coisas que ele não quer fazer, não é mesmo, pai? Com certeza. Isso aí tem se agravando a cada dia, não é? Como estamos já conversando aqui um pouquinho com o Dirceu, sobre a inversão de valores que a sociedade está vivenciando. É muito triste, né? Realmente. Dirceu, seja bem-vindo aqui nos nossos estúdios. É um prazer enorme ter você aqui. Ficamos muito felizes mesmo quando você confirmou que vinha. Nossa, para mim, Thaís e o professor José Luiz, só posso dizer do enorme prazer que eu estou aqui hoje. E aproveitando o gancho que você mandou dia 12, amanhã você já mandou para a esposa, você também já mandou, então nada melhor que eu também começar mandando aqui, nada de bullying, né? O amor é exatamente a ferramenta capaz de combater o bullying, então mandar para minha eterna namorada lá, Eniette, também um abraço para o dia 12, que é amanhã, né? Então, mas, Thaís, essa questão do bullying hoje, infelizmente é um assunto que ele foi amplamente divulgado na mídia, mas divulgar e saber o que é o bullying não é o fundamental. O fundamental é saber quais as ferramentas
que estão se trabalhando para administrar essa questão da violência, que era, até um determinado período, isso era normal existir. O problema é que o normal foi ficando normal demais, e aí nós perdemos o controle. Então dizer, poxa, o assunto cansou, se esgotou. Não esgotou, pode esgotar o assunto, mas, vamos dizer, as ferramentas que você vai fazer uso para trabalhar a questão do bullying. Aliás, ela começa de uma forma extremamente simples, que lá na sua escola está bem estampado lá na frente. A metodologia do amor, da sabedoria, para realmente você formar uma frente, não de uma batalha, de uma guerra, mas de como você pode neutralizar, né? Ao invés de você destruir, você transformar essa violência e neutralizar essa violência. Que começa, não é? Pessoal, eu me lembro uma vez, eu estava num congresso lá da Conexa em BH, e o repórter da Globo estava entrevistando uma pessoa, e eu comentei do lado assim, falei assim, que o bullying não é um fenômeno da escola, ele começa dentro de casa. Ele falou assim, como assim começa dentro de casa? Eu falei, bom, a escola só existe porque estão ali presentes pessoas que fazem parte de uma família. Então a desestruturação começa na família. Claro, a pessoa pode sofrer o bullying, o ambiente que ela sofre é lá, mas de onde ela trouxe isso? A questão da estrutura da família, da escola e da sociedade. Uma parceria, né? Uma parceria fundamental nessa tríplice sustentação da sociedade. Porque apareceram, assim, a gente estava comentando sobre isso, eu e a Thaís, tantos especialistas falando sobre bullying, né? Pseudo-especialistas, que as pessoas começaram, de repente, tudo que acontece é bullying. Eu citei um caso, na época que eu estudava lá no Américo Brasiliense, nós tínhamos um amigo aqui, que eu não vou citar o nome, porque senão todo mundo fica sabendo. Ele tinha uma falta de educação total. Ele soltava gases e arrotava ao mesmo tempo. Então nós estávamos todos reunidos, lá chegava aquele lá, a rodinha acabava na hora. Apresentação de trabalho, em sala de aula, ninguém queria ficar perto dele. E uma vez a mãe foi reclamar na escola, estavam fazendo assim uma discriminação com o garoto, porque ninguém convidava ele para a festa, em grupos de trabalho ninguém queria. E eu lembro que um professor, que na época ele falou as verdades, hoje em dia ele teria sido processado por essa mãe. Por falar as verdades. Que ele era uma criança assim extremamente porca. Ninguém queria ficar perto. Então não era uma questão de perseguição, era de sobrevivência. E é verdade, não é? Você chegava em casa e contava um palavrão, uma coisa errada. Quem falou isso? Foi fulano, eu não quero você andando com essa pessoa. Na época nós éramos obedientes aos pais, então distanciava. Hoje em dia isso seria chamado de bullying. Aí que começa a entrar, José Luiz, uma coisa que... Eu escrevi 2 livros sobre o assunto. O segundo livro, um é da WAK, que é o transtorno do assédio moral, bullying, porque a gente sempre fala do bullying, mas deixa de lado a questão do assédio moral. O outro que é a questão da inversão de valores, que é destinado aos pais, aos jovens e ao professor, uma linguagem de perguntas e respostas. E ali eu trago exatamente o que você está falando. A questão do bullying, da violência, tudo isso, é que esses valores se inverteram. Então o que acontece? Nós não perdemos os valores. Eles se inverteram, foi colocada uma outra capa na frente. Isso é uma brincadeira, tudo bem. E dessa brincadeira foi evoluindo para uma coisa que é a violência. E você realmente falou bem. Existem muitos especialistas do bullying, que só sabem falar do bullying sobre o aspecto eu vou tratar da guerra, da violência, mas espera aí, e o especialista do outro lado? O outro lado é a ferramenta que mais nos importa. Exatamente. Qual é o programa que eu tenho na escola? Qual é o programa que o pai e a mãe têm dentro de casa para transmitir aos seus filhos os valores, a ética, de moral, de cidadania, de disciplina, para quando ele estiver em qualquer ambiente, quer seja a escola ou qualquer um outro, ele saiba que ali ele tem que respeitar o ambiente em que ele se encontra. É perfeito. E isso ficou assim, né? Aquilo que acontece dentro de casa hoje, porque a família, de uma certa forma, tem transferido essa responsabilidade para a escola, e você sabe disso, vocês são proprietários de escola, são diretores, são coordenadores, sabem muito mais do que eu, de que essa transferência, né, fez com que a família, de uma certa forma, se distanciasse. E hoje o que nós temos em termos de valores? Temos uma inversão de valores. Uma das inversões de valores, assim, básica. Não existe filme de violência, existe filme de ação. Não existe filme pornográfico, existe ensaios. Né? Existe ensaio fotográfico, não sei o quê. Por exemplo,
Nós aprendemos durante muito tempo que era o diet, que era bom. Hoje eles estão provando que o diet contém 4 vezes mais sódio do que o refrigerante comum. Então é colocado uma embalagem na frente, né, vendendo um produto que inverteu. O que é real está por trás. Como nós não estamos lendo a embalagem, fica por isso. Compramos a embalagem com a inversão de rótulo. O rótulo que está por trás é uma perda de valores da estrutura da família. E aqui pouco me importa se é família, quem está falando aqui, não é a família que tem o pai, a mãe. Não, família é família. Valores não importa se é o avô que está cuidando, se é o tio que está cuidando, se é uma creche que está cuidando, se é a sua escola que está cuidando, não é. Você não tem que ter os mesmos valores lá na sua escola que você tem na família, mas a família é a base. E você sabe disso, o que você falou, assim, é perfeito e encaixa certinho com uma matéria que está no nosso ponto. Eu vou convidar você para assistir com a gente o Sem Dúvidas. Assisti no ano passado uma palestra de sua filha Thaís no Rotary Club de São Caetano. E nesse dia, além do projeto Vodi Leitores de Luz, ela falou sobre a importância do engatinhar como forma de ativar áreas cerebrais importantes para a leitura e interpretação de texto. Tenho uma filha de 9 anos que ainda não anda e minha sogra apareceu em casa com um andador que ela comprou para minha filhinha. Pesquisei e, de fato, o andador é prejudicial para as crianças. Meu marido não quer que eu devolva o presente para não chatear e ofender a mãe dele. Mas tenho que pensar no futuro da minha filha, você não acha? Para piorar a situação, toda vez que ela aparece em casa, a cada 15 dias, já que mora em cidade distante, coloca meu bebê no andador e a minha menina fica feliz e bate palminhas. Adoro o andador, que tem luzes, buzinas, telefoninho, porta-mamadeira e porta-trecos. É tudo que a criança gosta. Não sei o que fazer. Não quero magoar minha sogra, brigar com meu marido, mas também não quero prejudicar minha filha. Por favor, me dê uma luz. De fato, o engatinhar tem um papel importantíssimo no desenvolvimento mental e emocional da criança. Até meados da década de 80, os 3 povos que mais apresentavam dificuldades na leitura e interpretação de texto e também apresentavam QI abaixo da média mundial eram os índios do deserto do Kalahari, os Yanomamis do Xingu e os esquimós. Todos esses 3 povos tinham a mesma coisa em comum. Todos eles não permitiam que os filhos engatinhassem. No deserto do Kalahari, durante o dia, a temperatura da areia era altíssima. À noite, caía quase a 0 a temperatura. E era onde também apareciam as cobras, lagartos venenosos, aranhas e escorpiões. Os índios do Yanomamis, eles acreditavam que se colocasse uma criança antes dos 3, 4 anos no chão, era uma demonstração de desamor e a Mãe Terra poderia absorver as crianças. E também os esquimós por causa do gelo, ou seja, 3 solos agressivos. E os pais carregavam os filhos por 3, 4 anos amarrados às costas ou então grudados no peito. Isso só foi comprovado cientificamente há poucos anos através da tomografia computadorizada. Tanto faz a criança estar lendo, tentando interpretar um texto ou engatinhando, a área cerebral exercitada é a mesma. Mas não é pelo fato de colocar a criança um pouquinho no andador que vai gerar muitos problemas, muitas complicações. Há que se pensar também numa coisa muito importante para o desenvolvimento mental e emocional de sua filha, que é a harmonia familiar. Um conselho legal assim, com muito amor para a senhora. Coloque o andador a uma determinada distância da sua filha, já que a senhora disse que ela é maluca por ele. Eu que já sou adulto, já sou avô, fiquei interessado nesse andador, luzes, colorido, porta-treco, buzina, poxa vida, quanta coisa legal. Imagina para sua filha o poder de atenção que ele não exerce. Então coloque o andador distante dela e ela vai tentar alcançá-lo de qualquer jeito. Como? Engatinhando. E quando ela estiver se aproximando, a senhora puxe de novo o andador um pouquinho mais distante. Quando ela conseguir alcançá-lo, abrace, dê um beijo, elogie pelo seu esforço, porque isso vai fazer com que ela queira repetir a ação do engatinhar, a tal ponto de nem querer mais o andador. Ela vai querer a sua atenção, o seu elogio, bater palmas e assim por diante.
Dessa forma, a senhora não vai magoar a sua sogra, que fez um presente com todo amor e carinho para ela, vai ficar numa boa com o seu marido e ao mesmo tempo vai auxiliar em muito a sua filha a engatinhar e logo logo a andar. E quando ela andar, o andador que acabava criando problemas para a senhora em relação à sogra e ao seu esposo, deixará de ser um problema. Aí vão surgir outros, ela vai querer ir para todo lugar e a senhora vai ter que ir atrás. E é nessas horas que é sempre bom ter uma avó carinhosa e amorosa para ajudar. Felicidades! Parabéns, viu, pai? Belíssima resposta. Bem, as respostas são sempre dadas em conjunto com a equipe educacional Jucás. E fazemos assim, baseado na experiência de 33 anos como educadores e com a ajuda de amigos, inclusive Dirceu Moreira, que faz parte do nosso Conselho de Notáveis. Nossa, que honra, hein? Então... E você aí em casa, gostou? Tem muito mais. Vamos dar uma olhadinha no Brilho no Olhar com o DJ Márcio? Vamos lá? E hoje, no nosso quadro Brilho no Olhar, eu tenho a presença aqui do DJ Márcio Rios, uma pessoa assim encantadora que foi indicada por uma telespectadora. Isso mesmo, você em casa que conhece alguém que tem esse brilho no olhar, que faz sempre além da profissão, encantando a todos, mande a sugestão no jucaresevocê@gmail.com. Márcio, eu gostaria de começar o nosso bate-papo agradecendo a sua presença. Muito obrigada mesmo por ter vindo aqui. Gostaria que você contasse para os nossos telespectadores o porquê você escolheu essa profissão. Olha, essa profissão, primeiramente agradecer por estar aqui. Essa profissão eu venho desde pequeno, né? Primeira vez que eu entrei numa casa noturna e vi aquela pessoa num ponto mais alto, comandando a festa, tocando, o pessoal se divertir, para o pessoal ter as músicas para dançar, foi aí que surgiu essa vontade imensa de ser DJ. Poxa, que legal. E qual o seu diferencial como DJ, Márcio? Olha, eu costumo dizer que eu não sou apenas um DJ, eu sou um baileiro. Por que baileiro? Porque o DJ tem determinados DJs que tem aquele gosto musical próprio. Ele toca só determinado tipo de música, ou só eletrônico, ou só nostalgia, ou só samba. E eu não. Eu sou um DJ, assim que eu costumo falar, sou muito polivalente. A gente tem que fazer eventos para todos os tipos de pessoa, todos os tipos de idade, agradar a todos, né? Justamente. Então esse é um grande diferencial que eu tenho. Eu gosto de todos os tipos de música. Não é sempre que a gente toca o ritmo que a gente gosta realmente, mas a gente tem eu tenho essa facilidade de tocar todos os ritmos de música, fazer festa para todos, de 8 a 80 anos. Poxa, que bacana! Muito bom. Eu acredito que você deve ter milhares de bons momentos aí, Muitos. mas conta um deles para nós. São vários. Cada dia, cada evento é um novo mimo que a gente recebe das pessoas que a gente trabalha. Mas vou citar foi no último sábado, na festa na Associação dos Funcionários Públicos, teve uma festa maravilhosa, com 2 DJs que fizeram um convite super especial para eu tocar nesse dia, que é o DJ Marcelo Santana e o DJ André Silva, e eu toquei ali para 1000 pessoas, ali foi uma sensação inesquecível. Que maravilha! E um desafio na sua profissão? O desafio, toda festa é um novo desafio. Toda festa você tem aquela coisa assim de buscar o que o cliente quer, você tem que superar o que ele quer. Você tem que fazer de uma forma que no término da festa você veja nos olhos do seu cliente, né? Ou nos olhos dos convidados que estavam na festa que gostaram. Isso daí, deixar aquele gostinho de quero mais, sempre. né? Sempre. A melhor coisa é quando a gente finaliza a festa e o pessoal faz aquele no final, não tem coisa melhor. Gostoso. E um grande sonho seu, Márcio? Olha, nessa profissão eu já realizei vários. Por exemplo, tocar com com grandes DJs, já é um sonho, mas eu ainda tenho um sonho muito grande de poder ainda fazer um programa semanal numa rádio, sei lá, algumas apresentações em TVs, esse tipo de coisa, mas isso com o tempo com certeza vai chegar lá. E os planos para o futuro são esses? Os planos para o futuro são esses, claro, e sempre buscando aí as festas, a gente tem o gosto especial, o gosto próprio da gente, eu gosto muito de tocar flashback,
Então tem os eventos que, né, do flashback que a gente está fazendo, e São Bernardo vai receber várias festas aí até o final do ano de flashback. Olha que gostoso. Então aproveita e deixa os seus contatos e uma mensagem para a gente finalizar o nosso quadro. Bom, vamos lá. Meus contatos quem precisar de som e iluminação e um ótimo DJ com um repertório muito variado, DJ Márcio Rios, telefone 7772-1844. E para finalizar, gostaria de fazer um convite a todos vocês. Tá, no próximo mês, dia 20 de julho, vai ter a festa lá no Espaço Lux, a Noite Flashback, comemorando 2 anos de edição. Né? Uma festa super legal, vários DJs, DJ André Silva, Marcelo Santana, o pessoal de vários DJs de renome também vou estar lá. Né? E agradecer também a 2 pessoas que são muito importantes para mim, na verdade são 3, muito importantes para mim nessa minha profissão. Primeiramente, minha mãe, que foi uma pessoa que me deu um apoio muito grande desde o primeiro equipamento que eu comprei, foi o incentivo dela. E mais outras 2 pessoas, que é o Helder e o Valdir da Doremi Eventos, que são meus parceiros, sempre me convidam para fazer os eventos. Muito obrigado. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui hoje. Poxa, que bacana. Parabéns mais uma vez. Obrigada da sua presença. Foi um prazer enorme bater papo. Fiquei eu com um gostinho de quero mais. Não, vai ser convidada para nossas festas. Maravilha. E você aí em casa, gostou? Precisando de um DJ, já sabe, né? É com ele aqui, ó. Ele dá um show mesmo. Eu vou para o intervalo e volto rapidinho. Me espere, hein? Eu acho que as crianças têm que aprender, elas têm responsabilidade. Jucares e você. Apoio cultural. Droga Max, medicamentos e perfumaria. Ligue 4971-3499. Vanatti Confecções, 4455-7110. Viajar Melhor, www.viajarmelhor.com.br. Vassoler Dance Club. Mãe, qual é mesmo o nome do antibiótico que você quer? Com licença, para sua segurança, antibiótico é só com receita. Precisa de medicamentos? Você precisa de um farmacêutico. Estamos de volta com mais um bloco da nossa entrevista com o psicólogo Dirceu Moreira. Um bate-papo assim incrível, muito gostoso. Dirceu, fala pra mim, o que fazer quando se identifica um caso de bullying dentro de sala de aula? Nas palestras essa pergunta é uma pergunta muito comum de acontecer. Então é assim, o primeiro momento, aliás, que até isso eu sempre disse aos meus filhos, o primeiro momento é você tentar resolver essa questão. Eu acho que as crianças têm que aprender, elas têm responsabilidade. Então, se eu tenho uma família que daria um suporte, vamos supor que tem esse suporte. Então, a criança tenta resolver com o coleguinha primeiro, que é o que eu sempre falar para meus filhos. Primeiro, você faz o seguinte, conversa com o seu colega para ver o que está acontecendo. Por que ele te chamou de apelido? Por que falou isso? Diz para ele que você não gostou, que você se sentiu mal, que isso não está adequado. Eu acho que primeiro tem que qualificar, né, a inteligência da criança ali em primeiro lugar. Segundo momento, isso não sendo resolvido, você procura a sua professora, coloca as questões para ela e obviamente que ela vai levar isso para a coordenação dela, vai levar até a diretoria da escola, até que o caso então seja resolvido, o momento até que entra depois a questão da família, que vai ser orientada, informadas a respeito da situação, e aí entra uma delicadeza toda especial, né?
é que vai chamar os pais para conversar de um assunto dessa natureza e também não confundir, não misturar com hoje, com esse, infelizmente a coisa começa a virar modismo, essa questão do TDAH, tudo é hiperatividade, tudo é deficiência. Não, existe ali uma questão de inversão de valores, existe uma questão de dificuldade, que não é, eu não vou nem colocar no nível de um transtorno, mas vamos colocar assim, como problemas de ordem afetiva e emocional em sala de aula. Ou seja, é produto de uma desestruturação da família, da inversão dos valores que nós estamos falando aqui. E, consequentemente, essa criança despreparada de exemplos, porque ela aprende pelo exemplo, isso é base dentro de uma pedagogia, ela aprende pelo exemplo, ela vai para lá e ela continua vendo exemplos. Exemplo de quem? Dos seus colegas. Mas ela vê também o exemplo do professor. Então o professor tem que ter aí um olhar, uma percepção, né? É claro que, obviamente, que essa percepção foge um pouco da competência dele no momento que ele tem 45 alunos em sala de aula, diferente do que eu sei de quantos vocês têm em sala de aula, que isso dá uma flexibilidade para que o professor tenha essa visão. Porque ele não tem só aquela aula, né? Depois ele tem mais uma outra sala, depois ele tem uma outra escola, e a mulher tem uma terceira quando chega em casa, né? Jornada tripla. Então, esse caminho aí é o caminho adequado, que depois a família tem que ser chamada para ser conversada, para orientar, sem provocar em cima disso uma outra violência. Saber fazer isso de forma adequada. Né? Por isso que a palavra amor, ela nunca veio separada de sabedoria. Né? É o amor feito com sabedoria. Não tapinha nas costas, não alisar, mas acho que você tem que chegar. Dar disciplina não significa punição. Significa saber colocar a disciplina, saber explicar para a criança as consequências. Ela sabe quais são as consequências. Ou até se verificar assim também. Ela sofre o bullying também, né? Porque nesse meio você tem um conjunto de pessoas ali que participam. E tem aquela turma que é a turma do põe fogo e cai fora. Os espectadores, né? Os espectadores, o pior de tudo isso, Zé Luiz, são os espectadores indiferentes. Porque aquele cara que está pegando fogo, botando fogo na conversa, vai lá, empurra, bate e tal, esse daí você identifica. Você olha e você está vendo o bulinado e o bulinador. Né? Até porque o verbo nosso bulinar, lá muito usado no Nordeste, de bulir, né? No sentido de provocar, eles estão ali visíveis. O outro que está, está visível. Mas esse quarto tipo que assiste, que ele está indiferente, é esse que ele é conivente. Na hora da avaliação, da apuração, ele é tão conivente porque ele não está nem aí. Porque ele está vendo que as coisas estão acontecendo e eles só assistem. E é um olhar atento que não só a escola, mas principalmente a família, tem que ter. Porque os dois extremos são problemas. Tanto aquela pessoa que tem um filho que é constantemente vítima do bullying, quanto aquela que tem o filho que pratica. Que praticam, né? O bullying. E fazem isso nas festas de família, no clube. Muitas vezes os pais vêm e têm aquilo como uma personalidade forte, o filho machão, aquelas coisas assim, acaba até incentivando. Você colocou uma coisa que é assim também. O bulinador, né? Quer dizer, o indivíduo que provoca o bullying, que é o valentão e tudo mais, ele tem um detalhe, em um determinado momento, as coisas podem se inverter, porque o bulinado vai aguentar até quando? Até onde ele aguenta? Eu tive um caso assim, de consultório, em que chegou um ponto em que inverteu. Ele passou a ser bulinado, porque ninguém suporta. Ali, se eu não me engano, o próprio Paulo Freire coloca numa da conversa dele assim, o povo não suporta o tempo todo ser subjugado. Assim como disse um grande presidente dos Estados Unidos, que eu não me lembro o nome, o povo não pode ser o tempo todo subjugado e aguentado. Não vai. O bulinado, ele estoura. E aí ele vem com uma violência, por incrível que pareça, que é tudo acumulado, é pior do que o outro. Então todo mundo se assusta. O quê? Aquele menino fez isso? Fez. E temos tristes exemplos desse ponto. Estamos vendo aí na televisão, a violência colocada no YouTube, e eu fico me perguntando, cadê o aspecto legal? Ele existe? Ele existe, mas é a lei só? Ou é aquela uma que nós estamos falando? Cadê os valores dessa sociedade, dessa família? Né, tio? Eu vou convidar você, o nosso papo está uma delícia, mas eu vou convidar vocês e você que está aí em casa para assistir essa matéria que está no ponto. O que você gostaria que os seus pais soubessem?
E hoje o nosso bate-papo aqui nesse quadro é sobre crianças desobedientes. O porquê crianças têm dificuldade em obedecer o não. Não pode subir, não pode comer isso, não risca a parede, não faça isso. Você sabe por quê? A resposta disso está no córtex pré-frontal. Isso mesmo, essa região azul do nosso cérebro. Essa região ela é responsável por impedir com que façamos coisas que deem na telha. É a região que dá a segurança a todos nós. Porém, tem um probleminha nessa região. Ela só amadurece lá na adolescência. Até nós, adultos, temos dificuldades em respeitar alguns nãos. Vamos fazer um teste? Não pense em um elefante roxo. Você não pensou? Pensou, né? Tá vendo como é difícil? A mesma dificuldade de nós, adultos, as crianças também apresentam. Quando escutamos um verbo correr, pular, gritar, xingar, o nosso cérebro na região pré-frontal, essa região aqui bem atrás da nossa testa, ele já se programa para executarmos a ação. Porém, quando vem antes um não corra, o cérebro breca essa ação. Mas se essa região ainda não está formada, nós vamos continuar fazendo essas ações. Por isso fica uma dica. Se seu filho estiver em cima de um muro muito alto, não grite. Em vez de falar não pule, diga fique parado ou desça. Dê ordens positivas, ao invés de falar o não na frente. Além do seu filho obedecer, ele também vai se salvar de um grande tombo. Além disso, quando você disser um não, diga um não com convicção. E não um não que pode se tornar um sim dali alguns segundos depois de uma manha do seu filho, certo? E para você em casa, fica a dica. Você em casa gostou da história do não? É bem fantástica essa história, né, pai? Tratar o não com muito carinho. É verdade. Bem, Dirceu, se fala muito do bullying, né? Um aluno, a classe, o gordinho, o magrinho, o inteligente, que tem mais dificuldades. Mas existe um bullying aí que não é menos danoso. Talvez muito complicado, porque afeta aqueles que têm que gerenciar todos esses conflitos. É o bullying contra o professor. Isso, Zé Luiz, aí até a gente precisa fazer uma diferenciação, por isso que os meus dois livros, um fala sobre transtorno do assédio moral e o outro é o bullying, porque o bullying tem uma coisa que é assim, Zé Luiz, você vê, ele é claro, ele é violento, o aluno está passando, o colega está passando, ele põe o pé na frente, bate na cabeça, derruba, xinga, você ouve e vê. Percebe? Então tá ali. Agora, o assédio moral, que já ocorre na estrutura mais interna de uma escola, envolvendo da diretoria até o professor, isso já é mais velado. Mas existe sim. O bullying, ele não é um fenômeno entre os alunos. Ele passa a existir de aluno para professor, de professor para aluno. Então, quer dizer, o que ocorre na horizontal é assim, aluno, então estou na horizontal. Professor, é horizontal. Que aí quando fala professor, eu já não vejo muito como bullying, já trataria mais como assédio moral, porque está num outro plano. E depois na vertical, aí nós temos na vertical descendente do professor para o aluno e nós temos na vertical ascendente do aluno para o professor. Então não pode se perder de vista porque as coisas ali acontecem de tal maneira, porque afinal de contas, esse sujeito, educador, professor que vem para a sala de aula, ele também vem de uma família, ele também vem de uma história, ele também já deve ter passado suas coisas, ele tem todo o seu aspecto psicológico, afetivo, emocional ali também, em sala de aula. Ele traz aquilo para lá, aquele aparato. E as coisas que não estão resolvidas ali e que estão num plano inconsciente, porque quando você faz no plano consciente é outra história. Mas ou coisas emergem durante uma sala de aula, tanto do inconsciente de uma criança quanto do inconsciente do próprio educador. E aí nós temos a problemática do bullying. Ele não é aluno, não é para tratar aluno, não. Ele é vertical e horizontal. Só que quando fica dentro da estrutura da escola, não envolvendo os alunos, a questão é mais do assédio moral, porque ele não é tão violento. Eu posso chamar você na minha sala e veladamente falar algumas coisas para você que ninguém ouviu.
Muita gente tem feito isso até gravando e processos e as coisas, infelizmente, é o que eu falei, não gostaria que acontecesse o tanto de processo que tem acontecido, mas parece que o bolso, a gente sente mais no bolso do que na pele, né? É Tá verdade. sentindo mais, né? complicado. Tá desse jeito. Onde é que bate? O que é que você faz aí, né? O radar é bolso. A multa é bolso. Tudo é bolso. Parece que o Tudo, nosso né? sentimento Vai agora pra lá. mudou para o bolso, né? É bolsimento, né? Mas olha, Dirceu, eu tenho uma solução, porque a gente tem hoje aqui a dica do nosso patrocinador, ela não vai pesar no bolso, viu? Isso eu Não? garanto. Ah, então tá bom. Vamos conferir? Eu sou o Dr. Ricardo Coelho, para aqueles telespectadores que ainda não me conhecem. Sou formado em odontologia, faço clínica geral, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e ortodontia. Lá na Clínica Coelho, o nosso maior diferencial são os nossos valores justos, acessíveis e a nossa preocupação direta com o paciente. Nós não temos uma preocupação apenas com o sistema estomatognático, com dentes, gengivas, bochecha, mas sim com a saúde geral do nosso paciente. Essa é a nossa preocupação. Para todos os telespectadores que ligarem lá na Clínica Coelho e disserem que viram nosso comentário aqui no Jucares e Você, vão receber no pagamento à vista 30% de desconto, no pagamento em até 3 vezes 20% de desconto e no pagamento acima de 4 vezes 10% de desconto em qualquer tratamento, inclusive nos tratamentos de implante. Isso mesmo, a Clínica Coelho não ficou louca, isso é por você, telespectadores do Jucares e Você. Nós estamos localizados na rua Carijós, número 1140, sala 1, e o nosso telefone de contato é o 49717666 ou pode agendar a sua consulta através do nosso e-mail, clinicacoelho@gmail.com. Gostou da dica do nosso patrocinador? Bom, eu sou suspeita para falar desse patrocinador. Espero que você tenha gostado. Eu vou pro intervalo e volto rapidinho. Me espera, hein? Jucares e Você. Apoio Cultural Mega Color Magazine 4451-7779. Miquerinos Restaurante Esfirraria. Capcom Advisor Group Assessoria. Class Vidros 2988-6856. Dr. Ricardo Brunetti Coelho, bucomaxilofacial, ortodontia. Reparadora Artcor Automotiva. Vendo aí as Olimpíadas, as Paralimpíadas, dando um baile, show em nossa, baile em né? cima daquilo, né? Eu estive recentemente em Sergipe, conheci lá uma professora, que a filha dela é paraplégica, e ela vai fazer balé, ela aprende a fazer balé, para trazer a filha dela para uma inclusão. E a filha dela é bailarina, paraplégica, foi uma coisa assim que eu me arrependi. Eu falei, por que você não coloca isso no YouTube, para a gente assistir, as pessoas verem aquela menina fazendo o balé junto com a mãe apoiando, segurando ela. Você precisa falar assim, não acredito que essa menina é paraplégica. Né? Então, eu acho que é uma desumanidade a gente fazer isso em relação ao outro. Agora, fazer em relação a uma pessoa que é portadora de uma deficiência, eu só estaria contribuindo para que ela tenha a terceira problemática, que é a psicológica, que provavelmente já o tenha. Depende do núcleo da família que ela veio, como que ela é aceita, a sociedade ainda está começando. Então ela tem os 3. Olha o nível de agravamento, porque o bullying, ele leva finalmente até o chamado bulicídio, né? Porque realmente a perda dos valores, da dignidade. Né? Então no consultório, né, eu sei muito bem, quando eu lido com pessoas e lido com professores que vêm lá, que muitas vezes, e infelizmente, vêm enviado pela psiquiatria, né? Então já vem com a medicação, já vem em estado de depressão. Ali sim, no consultório, eu posso dizer, ali eu sei o que é o sofrimento do ser humano que passou por um processo de bullying ou um processo de assédio moral. Terrível, né, Dirceu? E é um ser humano normal, não sei se fazer esse normal entre aspas, né? Normal, mas está ali com uma deficiência psicológica enorme.
e dependente de uma medicação e tendo comprometimento físico, portanto já envolvendo o físico, o mental Claro. e o emocional. É muito triste, mas nosso bate-papo está uma delícia, mas eu vou convidar vocês para assistir a mensagem do educador, que hoje, Dirceu, tá assim maravilhosa. Meu pai vai dar um show, se prepare. E você aí em casa, vem com a gente. O homem do saco e a loira do banheiro fizeram parte e aterrorizaram gerações e gerações de crianças. Quando eu tinha meus 8 anos, na minha casa tinha cavalo, tinha árvores de jabuticaba, de laranja, de goiaba, canas onde fazíamos guarapa. Eu tinha um priminho rico, né? Todo mundo tem um priminho rico, que morava aqui no centro da cidade de Santo André. Mas toda quarta-feira, depois da escola, ele ia para passar a tarde na minha casa. E lá a gente brincava de índios, de faroeste, era sempre assim muito divertido. Talvez por isso que eu goste tanto da poesia de Casimiro de Abreu, Meus 8 anos, que diz: ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. E assim vai, uma poesia muito bonita que me recorda muito meus 8 anos também. Naquela época também existia um senhor que todo mundo dizia que ele era o homem do saco. Era um velhinho barbudo que andava com um saco nas costas, batendo de casa em casa e pedindo cacos de garrafa ou latas velhas para vender no ferro velho. Naquela quarta-feira, minha mãe ofereceu para aquele senhor, né, que sempre visitava a nossa casa a cada 15 dias, um pedaço de bolo lá de chocolate, cenoura que ela fazia, e era uma delícia. E pediu para mim e meu priminho colocaram lá os cacos de garrafa e as latas velhas no saco. Bem, eu não sei de quem foi a ideia de jirico. Nós colocamos uns 4, 5 tijolos, aqueles tijolos antigos, 30, 40 anos atrás, bem pesados. E depois corremos para trás de uma moita ali, de um bambuzal, e ficamos esperando ele pegar aquele saco pesado. Nisso nós ouvimos a voz do meu pai. Seu Antônio, deixa que o meu filho e meu sobrinho vão levar o saco com as latas e as garrafas até a sua casa. Não, não precisa não, hoje eles vão fazer uma boa ação. E lá fui eu e o Celcinho carregando aquele saco pesadíssimos, né? Crianças com 8, 9 anos, 4, 5 tijolos, atravessamos um riacho, subimos uma montanha que parecia o Monte Everest, até chegar na casa do velho homem do saco. As pessoas podem pensar, mas por que vocês carregaram o tijolo? Era moleque burro, por que não jogaram fora? Vocês estão loucos, esse era o homem do saco, 2 crianças no meio do mato, que era ali naquela época, e a gente mostrar que tinha aprontado com ele? Só quando chegamos na casa que a gente teve uma oportunidade de se livrar dos tijolos. E voltamos, exaustos e com medo danado da bronca que a gente ainda ia receber do meu pai. Mas quando chegamos, ele estava lá tranquilo, perguntou lá dos meus tios para o meu primo Celso, falou lá de alguma coisa que tinha acontecido na cavalaria, que aquele dia ele tinha chegado mais cedo, que o comandante tinha liberado o pessoal para ir para casa, porque tinham ganho uma competição, uma coisa assim. E nem tocou no assunto da maldade que nós tínhamos feito. Fazer os filhos assumirem as responsabilidades pelos seus erros, pelos delitos cometidos, é a forma mais segura para que eles não se repitam. Brigar, ficar com raiva, falar um monte, até bater, só ofende, magoa, castiga, mas não educa. Essa é a mensagem que eu passo para vocês. Façam seus filhos assumirem as responsabilidades das menores artes que eles façam, para que eles aprendam desde pequenos que aquilo que a gente faz de errado, nós pagamos um preço. Porque ficar só gritando, reclamando, ou mesmo batendo, coisa que agora são encaminhadas até para o Conselho Tutelar, não surte nenhum efeito. Mas vale orientar, ensinar e educar com amor. Felicidades a todos vocês. Foi
Fantástico esse Bodi, né, pai? Que saudade. Quantas histórias maravilhosas ele nos deixou, né? Verdade. O Dirceu me mandou um e-mail logo após o falecimento do meu pai, o Bodi, da Thaís, falando como você ficou sensibilizado com os seus escritos. E que mais do que elogios e críticos, aquele escrito ali tocou seu coração. É verdade. E realmente ele gostava muito de você, Dirceu. Bem, começa a travar assim, né? Que a gente fala das pessoas que a gente ama e já se foram. Mas vamos continuar, porque o nosso tempo é curto e tem muitas perguntas que a gente gostaria de fazer. O bullying virtual, junto com a ausência de valores cristãos, de Deus, não fazer para o outro aquilo que não quer que faça para você, como educador e pelas mensagens que nós recebemos, né? De pedidos de socorro de professores de escola, de pais. Eu acho que são duas coisas que estão pegando aí, como os jovens falam. Zé Luiz, tá no livro sobre o bullying, e eu vou contar essa história assim, bem rapidinho para pegar exatamente o contexto de tudo que nós falamos até agora. A senhora mentira e a senhora verdade. A verdade foi tomar banho, tomava banho de cachoeira, pegou suas roupas limpas, branquinhas e deixou em cima de uma pedra. E a mentira, aproveitando-se da situação, foi lá, tirou suas vestes mulambenta, colocou no lugar da veste da roupa da verdade, vestiu e foi para a sociedade. Então, a mentira foi vestida de verdade. E ela começou a pregar na sociedade muitas mentiras, que eram verdade, porque todo mundo via nela o rótulo da verdade. Mas era a mentira falando verdade, que era mentira mesmo. Bom, a verdade, não tendo outra alternativa, se veste com aquela roupa mulambenta e vai para a sociedade. Para desfazer, para tentar refazer, ela praticamente quase foi banida, porque, peraí, você vem falar mentira aqui? Ela era a roupa da mentira, o externo, falando uma verdade. Que como já existia, o que a mentira fez? Inverteu, não é? Aí a verdade vem tentando reverter. O que acontece? Expulsam ela da sociedade. O que é me falar verdade? Então, hoje, o que nós chegamos? Chegamos a essa confusão. O que é verdade e o que é mentira? As pessoas já não sabem se acreditam ou não acreditam. E aí você parte e vai para dentro da família. A inversão, a ausência da espiritualidade, não importa qual é a sua religião. Mas talvez aquele momento, existe aquele momento em que se para fazer uma leitura de algo mais espiritual? Para se falar de valores, de ética, cidadania, de respeito ao próximo, do ser humano, do que representa? Bom, não tendo essas coisas dentro de casa, Luiz, é claro que isso tanto vem para o plano físico, lá do ambiente da escola, quanto vai para o plano virtual. Não muda nada. No plano virtual, a única coisa que ele está ali é o cyberbullying. Então eu tenho visto as redes de relacionamento, de um modo geral. Eu tenho a minha página no Facebook e tenho até procurado estimular as pessoas que coloquem coisas bonitas, que muita gente coloca, mas que coloquem também suas frases de contribuição e não simplesmente repetir coisas que são ali agressivas. Para a gente criar as redes, ambientes de rede, um espaço virtual de amor, de afeto, de carinho, de acolhimento, de ajuda. Não é só no físico. Então, por que estão nos dois? A inversão de valores levou para os dois caminhos. E o cyberbullying hoje a gente sabe que é terrível, né? Terrível, machuca, né? Tanto quanto o físico. É verdade. Agora, Dirceu, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de circo? Gosto. Gosta? E você viu o Stankovic aí, né? Eu vi, eles estão aqui. Vamos conferir? Vem com a gente, você em casa. E hoje a nossa dica cultural está fantástica. Circo Stankovic. Isso mesmo, e eles estão aqui para falar com vocês aí em casa. Um circo de origem romena que trabalha aí há mais de um século na estrada. E eu tenho a presença hoje aqui do Panqueca e do Berinjela. Isso mesmo. A gente veio aqui fazer um pouco de palhaçada pra vocês. Só um pouquinho, né? É, só um pouquinho. O Berinjela vai jogar um pouquinho de malabares pra vocês agora. Pode? Pode? Pode. Pronto. Tem mais. Acabou? Tem mais. Tem mais? 10 bolinhas. Agora ele vai jogar 10. Único em todo mundo. Jogar 10 bolinhas. 10? 10 bolinhas. Será que eu consigo? Consegue. Consigo? Consegue.
Aê! Achou que ia jogar, né? Nós vamos colocar o lenço aqui dentro da camisa dele. Assim. Levanta os dois braços. Panqueca, não vai dar não. Por que não? Ele tá estragado. Ih, respeita o rapaz, não é assim que se fala. E como é que eu falo então? Fala que ele tá com a data vencida. Ah, com a data vencida. É. Levanta os braços. Mas tá mesmo, hein? Eu te falei. Tá bravo o negócio. Mas tá bom, vamos assim mesmo. Atenção, pode ficar tranquilo que nessa apresentação só morreu 3 até agora. E essa é a 4ª apresentação. Atenção, hein? Tranquilo, sem ficar nervoso. O lenço da verdade não mente. Atenção, vamos contar até 3, berinjela. Vamos lá. 1, 2, 3. Vocês aí em casa gostaram dessas duas figuras? Olha, preciso tomar mais cuidado com o que o Ricardo anda usando por debaixo da camisa, viu? Mas eu vou pedir para vocês convidarem os nossos queridos telespectadores para o Circo Stankovic. Panqueca. Vamos lá, pessoal. O Circo Stankovic tá na rua Ramiro Coleone, próximo ao Shopping ABC. Vai lá. Isso mesmo, de terça a domingo, né? De terça a domingo. De terça a sexta-feira, às 20h30. Sábado e domingo? Às 15h30, 18h e 20h30. Isso mesmo. E você em casa, corre mandar um e-mail para jucaresevocê@gmail.com para concorrer a um par de ingressos para o Circo Stankovic. Corre lá mandar um e-mail. Vou ficar esperando, hein? Eu também. E você em casa, gostou do circo? Muito bacana, né? Eu fui lá domingo e me diverti muito, muito. Dirceu, nosso tempo aqui voa. Eu não sei o que acontece com o relógio a hora que estamos gravando. É realmente uma loucura. Mas eu gostaria de mostrar para o pessoal aí em casa os seus livros, que nós já mostramos um pouquinho, mas vou mostrar de novo. E dizer para os nossos queridos telespectadores que eu vou sortear esses livros. Você deu de presente para nós. Então corre mandar um e-mail para jucaresevocê@gmail.com para você ganhar esses livros assim maravilhosos, né? E eu gostaria de aproveitar e pedir para você fazer as suas considerações finais, deixando seus contatos para os nossos telespectadores. Claro. Primeiro, assim, agradecer a oportunidade de estar aqui, um papo delicioso. E em off aqui, já agradecendo. Se dia quiser marcar a palestra, a gente de repente leva aquele livro lá para os pais, para os jovens. Pode marcar, me telefonar, será um prazer estar na sua escola de novo. Com certeza, ainda para junho, se Deus quiser. Para a gente estar lá, com certeza. É muito bom, eu acho que foi eu tive a oportunidade aqui de perceber que a gente tem o espaço de responder, de falar, né? Vocês deixam a gente um espaço para expor, né? E ficou à disposição para quando quiserem. Os meus contatos vai via... Acho que hoje está tão mais fácil. Vai lá no Google, coloca Dirceu Moreira, aparece minha página. Vai lá, coloca Dirceu Moreira, me encontra no Facebook, me adiciona, né? Acho que essa é a forma mais melhor de a gente estar comunicando. E se quiserem fazer para palestras em escolas ou Secretaria de Educação, o mesmo caminho, o mesmo procedimento. E dizer que a ferramenta número 1, né, que a gente trabalha com relação ao bullying, é ensinar nas escolas o método, a metodologia do amor, né, do amor, da sabedoria, e criar projetos em cima disso para, não precisa combater o bullying, é transformá-lo em energia. Educar o bullying para falar para ele, olha, você pode brincar também, não precisa machucar ninguém. Você pode brincar. Se o outro aceitou a sua brincadeira, então não é bullying. Né? Você chega aqui e dá um tapinha no cara, o cara não gosta, então não faça porque é bullying. Mas você perguntou para ele, aí, tudo bem, posso chamar desse apelido? Ah, tô nem aí. Então não é bullying. Então se a gente sabe, e isso significa o amor e o respeito ao outro. Isso a gente consegue fazer, a gente faz em casa. Você pode fazer aí na escola, o aluno pode fazer, a criança pode fazer, não pode fazer isso. É o mínimo, é tão fácil, a ferramenta é tão simples para trabalhar o bullying. Beleza. Falamos a verdade, né? Alguém que tem muito para nos ensinar. Agradeço ao pessoal dos bastidores, né? A sua presença e a Deus, acima de tudo, que nos deu essa oportunidade de dividir com você coisas tão importantes e bonitas, como a educação, valores morais e espirituais. Felicidades.
E você aí em casa, gostou do nosso bate-papo? Semana que vem tem muito mais. Eu gostaria de agradecer ao Dirceu, ao Dr. Ricardo, ao pessoal do Circo Stankovic, ao DJ Márcio e, é claro, ao pessoal da produção. Um super beijo, fiquem com Deus, até a semana que vem.